As ferramentas dos storytellers. Ken Robinson conta histórias comoventes que reforçam seu mote de que o sistema educacional precisa ser renovado. Como educador, sabe que ninguém prestará atenção às suas histórias se estiver com a mente desligada. O cérebro não presta atenção a coisas chatas. Escreve John Medina, biólogo molecular da University of Washington. Robinson é qualquer coisa, menos chato. Nos primeiros 50 segundos de sua palestra no TED, as risadas já se fazem ouvir. Aqui estão trechos dos primeiros 5 minutos de sua apresentação, os que provocaram as maiores risadas. Se você está em um jantar e diz que trabalha com educação, na verdade você não vai a jantares com frequência, francamente. Risadas. Se você trabalha com educação, ninguém o convida. Risadas. E nunca é convidado a voltar curiosamente. Isso é estranho para mim, mas se você está e diz para alguém, quer dizer, quando lhe perguntam, o que você faz? E você diz que trabalha com educação, pode ver o sangue sumir do rosto das pessoas. Elas ficam assim. Ai, meu Deus, sabe como é? Por que eu? Risadas. Minha única noite fora de casa na semana inteira. Risadas. Ouvi uma grande história recentemente, adoro contá-la, de uma garotinha que estava em uma aula de desenho. Ela tinha 6 anos e ficava no fundo da sala, desenhando. A professora disse que ela dificilmente prestava atenção à aula, a não ser a essa de desenho. A professora estava fascinada. Foi até a menina e perguntou, o que você está desenhando? E a menina respondeu, estou desenhando uma foto de Deus. E a professora disse, mas ninguém sabe como Deus é. E a menina disse, eles vão saber em 1 minuto. Risadas. Quando meu filho tinha 4 anos, na Inglaterra. Na verdade, ele tinha 4 anos em qualquer lugar, para ser franco. Risadas. Para ser mais exato, onde quer que fôssemos, ele tinha 4 anos naquele ano. Ele estava na peça de teatro de Natal. Você se lembra da história? Risadas. Mel Gibson estrelou o 2º filme da série. Vocês devem ter visto. Risadas. Natal Parte 2. James pegou o papel de José, o que nos deixou muito felizes. Consideramos esse um dos papéis principais. Providenciamos para que o lugar ficasse abarrotado de pessoas vestindo camisetas onde se lia James Robinson é José. Risadas. Nos primeiros 5 minutos, Robinson arrancou cerca de 10 risadas da audiência. 2 risadas por minuto faz a palestra de Robinson mais engraçada do que o filme O Âncora, 1,6 risada por minuto. E próximo de Se Beber, Não Case, 2,5 risadas por minuto. Você deve ter percebido que parte do humor de Robinson é autodepreciativa. Embora ninguém deva zombar demais de si mesmo para não correr o risco de perder a credibilidade, psicólogos sociais descobriram que um pouco de autozombaria pode ganhar muitos pontos com o público. Quando um repórter perguntou a Robinson sobre suas milhões de visualizações, ele respondeu: meu filho me mostrou recentemente um vídeo no YouTube que durava 90 segundos. É sobre 2 gatos que parecem estar conversando. E foi visto 20 milhões de vezes. Então eu não estou no topo. Os gatos ainda vencem. A modéstia cativa. Combine humildade com humor e você terá o ouro das apresentações. O humor é um evento carregado de emoção. O humor é o que John Medina chama de evento carregado de emoção, assim como alegria, medo ou surpresa. Quando o cérebro detecta um evento carregado de emoção, a amígdala libera dopamina no sistema. Como a dopamina ajuda muitos processos de memória e informação, acaba funcionando como um recado de post-it que diz: lembre-se disto. Colocar um post-it químico em determinada informação vai tornar o processo mais robusto. É o que todo professor, pai e executivo de publicidade quer. O humor aumenta o aprendizado em qualquer língua. Os pesquisadores descobriram que os alunos aprendiam melhor quando as aulas captavam a atenção deles com humor. Xu Yang, estudante chinês, disse: eu gosto de professores engraçados. Eles podem tornar as aulas interessantes e não tão chatas. Alguns são entediantes.
E esse é o problema. De acordo com o estudo, outro insight significativo oferecido por essa pesquisa é sobre as percepções de bom professor desses estudantes. É senso comum que os bons professores sejam versados em seu tema. Entretanto, os alunos da pesquisa revelaram mais do que isso. Eles acreditam que bons professores são os que vão além do assunto da matéria e têm bom humor. Os ouvintes querem ser engajados e entretidos, e isso não muda há milhares de anos. No artigo científico Embers of Society, o antropólogo Polly Wisner relatou sua descoberta de que bons storytellers eram apreciados por suas habilidades verbais, inclusive o humor. As histórias propiciavam uma situação ganha-ganha. Aqueles que envolviam completamente os outros tendiam a receber reconhecimento conforme suas histórias se espalhavam. Aqueles que ouviam eram entretidos enquanto absorviam as experiências dos outros, sem ter de arcar com o ônus deles. Você não precisa contar uma piada para ganhar uma risada. As pessoas precisam aprender a rir. Bons storytellers ensinam e se divertem. Quando Jon Stewart saiu do The Daily Show, programa do canal Comedy Central, depois de 16 anos, foi muito bom, porque ele tinha se tornado uma das principais fontes de informação para a geração dos millennials. Muitos norte-americanos na idade entre 18 e 34 anos citaram The Daily Show como sua fonte primária de notícias. Stewart sempre batia os telejornais noturnos tradicionais em audiência naquele grupo etário. O sucesso do The Daily Show provou que o segredo para a alta audiência é um âncora carismático que combina conteúdo educativo com humor. Você pode estar dizendo para si mesmo: legal, mas eu não sou engraçado, então esse conselho não tem utilidade para mim. No entanto, a graça sobre o humor é que você não precisa contar uma piada para ganhar uma risada. Tem apenas de ser capaz de reconhecer uma situação engraçada. Os grandes storytellers sabem escolher bem as histórias e só contam às pessoas experiências e eventos que lhe provocaram um sorriso. Se alguma coisa os fez rir, existe uma boa probabilidade de que o público também rirá. O executivo da Apple, Craig Federighi, tem subido muito aos palcos nos últimos tempos. Seu chefe, Tim Cook, CEO da empresa, certa vez chamou o vice-presidente de engenharia de software de Superman, porque ele vem comandando até 70% do lançamento de novos produtos. Quando Federighi sobe ao palco, quase sempre rouba o show. É fácil ver o motivo. Ele injeta humor em suas apresentações. Iniciou uma palestra sobre o novo sistema operacional da Apple, Yosemite, fazendo graça da excelente equipe de marketing de produto, que é responsável por desenvolver nomes. Nós os empurramos em uma van e os colocamos na estrada. Eles foram para o sul e descobriram o OS X Oxnard, antes de se aventurarem para o norte, descobrindo o OS X Weed. Estranhamente, este último nome teve um apoio enorme dentro da equipe de marketing de produto. Disse Federighi, enquanto 6.000 pessoas riam e aplaudiam a referência à maconha. Ao longo da apresentação, Federighi fez como Ken Robinson e tirou um bom sarro de si mesmo, especialmente de seu cabelo grisalho, ao qual ele se refere jocosamente como Air Force One. Quando Federighi estava demonstrando as novas funções dos celulares que usam o sistema iOS, foi interrompido por uma chamada de sua mãe. Tudo planejado e ensaiado, é claro. Ela certamente quer me parabenizar pelo novíssimo compilador LVM de 4ª geração. Mas esta não é a hora certa, disse enquanto desligava o telefone. Me desculpem, continuou Federighi. Ela é maravilhosa, uma mulher maravilhosa. Mas esse é meu espaço, afirmou com um sorriso. A razão séria para usar humor. O final de uma risada é seguido de uma elevação da atenção, de acordo com o coach de vendas Jeffrey Gitomer. É importante notar que storytellers como Craig Federighi ou Ken Robinson usam o humor não pela risada em si, mas pelo que vem a seguir.
conseguir a atenção e preparar a história que embasa o produto ou a ideia. Por exemplo, assim que as risadas diminuíram na palestra do TED de Robinson, ele contou a história de Gillian Lynn. Aqui está um pequeno trecho editado de sua apresentação. Gillian Lynn. Vocês já ouviram falar dela? Alguns ouviram. É uma coreógrafa e todos conhecem seu trabalho. Ela fez Cats e Fantasma da Ópera. Gillian e eu almoçamos um dia e perguntei: como você se tornou dançarina? Foi interessante. Quando ela estava na escola, realmente não tinha esperança. E a escola, nos anos 1930, escreveu aos pais dela dizendo: achamos que Gillian tem um distúrbio que dificulta o aprendizado. Ela não conseguia se concentrar, ficava inquieta. Acho que agora diriam que ela tinha TDAH. Vocês não diriam? Mas eram os anos 1930. E o TDAH ainda não havia sido inventado naquela época. Não era uma doença disponível. Risadas. As pessoas não estavam cientes de que podiam ter isso. Risadas. De qualquer maneira, ela foi ver um especialista. No final da consulta, o médico sentou-se perto de Gillian e disse: ouvi todas essas coisas que sua mãe falou, agora preciso conversar com ela em particular. Espere aqui. Nós voltaremos. Não vamos muito longe. Eles a deixaram. Mas antes de sair da sala, ele ligou o rádio que estava em sua mesa. Já do lado de fora, o doutor disse à mãe de Gillian: espere um pouco, vamos observá-la. E no momento em que saíram da sala, ela estava de pé, dançando com a música. Eles a observaram por alguns minutos, até que o médico falou para a mãe dela: Senhora Lynn, Gillian não está doente. Ela é uma dançarina. Leve-a para a escola de dança. Robinson escreveu um livro chamado O Elemento, sobre seguir a verdadeira missão de sua vida, em que a aptidão natural encontra paixão pessoal. Ele afirma que existe uma séria razão para encontrar o elemento de alguém. Muitas pessoas não têm propósito na vida. A evidência disso está em todo lugar. Na grande quantidade de pessoas que não estão interessadas no trabalho que fazem. No crescente número de estudantes que se sentem alienados pelo sistema educacional. E no aumento do uso de antidepressivos, álcool e analgésicos em todos os lugares. Ninguém vai ouvir uma história se não estiver prestando atenção. E se não estiver prestando atenção, não vai aprender. Os assuntos sérios de Robinson teriam dificuldades para encontrar um grande público, não fosse essa visão bem-humorada das situações do dia a dia. O segredo dos storytellers. Educadores eficientes contam histórias sérias de modo engraçado. Capítulo 16. Gary Vaynerchuk. Sujeira, cigarros e meias suadas colocam um marqueteiro no mapa. O storytelling de qualidade sempre vence. Sempre. Gary Vaynerchuk. A Alemanha nazista invadiu a Bielorrússia em 1941. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos na ocupação, cerca de 90% da população judaica. O Exército Vermelho Soviético varreu os alemães para fora em 1944. A União Soviética ocuparia o país pelos 47 anos seguintes e a vida de seus habitantes, particularmente a dos judeus que restaram, era difícil, para dizer o mínimo. Quando, em 1978, foi concedida aos judeus uma permissão especial para deixarem o país. Um homem chamado Sasha aproveitou a oportunidade para se mudar com a família para o Queens, em Nova York. Os Estados Unidos eram um lugar onde você podia construir sua vida por si mesmo, de acordo com suas regras, e também não precisava esperar 6 horas na fila para comprar pão, de acordo com seu filho, Gary Vaynerchuk. Gary tinha 3 anos, quando sua família começou uma nova vida nos Estados Unidos. A economia norte-americana estava crescendo naqueles dias. E ele viu seu pai trabalhar como almoxarife em uma loja de bebidas para pagar as contas.
Vaynerchuk se lembra dos tempos apertados, mas não de seus pais reclamando. Nunca. Meus pais estavam famintos. Famintos por sustentar a família e famintos por vencer, diz. Embora ele tenha adotado a ética de trabalho de sua família para se tornar um empreendedor de sucesso e ajudar seu pai a tocar a loja de vinhos, sua habilidade de contar histórias lançou sua marca pessoal nas mídias sociais. Armado com paixão, conhecimento e um capacete de futebol americano que fazia papel de balde para cuspir, Gary Vee lançou a Wine Library TV, vinhos no formato de vídeo e um dos primeiros videoblogs de qualquer assunto. Usando uma simples câmera flip, Vaynerchuk gravou a si mesmo falando sobre vinho e postou os vídeos em uma plataforma que havia surgido exatamente um ano antes, o YouTube. O primeiro episódio, que foi ao ar em 21 de fevereiro, teve um cenário simples. Uma mesa de escritório redonda, 3 garrafas de vinho, taças e um balde para cuspir. Perto dos 4 minutos, em um vídeo de 12, acontece uma edição. Vaynerchuk explica que a câmera não estava funcionando corretamente e que ele teve de correr até a loja para comprar outra. Ele foi transparente desde o início. Me assista por 2 segundos e você saberá exatamente quem eu sou e o que defendo. A autenticidade é a chave, afirma. Na época em que encerrou o programa, no 10º episódio, Vaynerchuk tinha se estabelecido como um dos storytellers proeminentes das mídias sociais. Mas não se engane, Wine Library TV não foi criado com o único propósito de vender vinho pela internet. Vaynerchuk diz que começou isso para construir sua marca pessoal. O storytelling teve papel fundamental nesse processo, mas não qualquer história, e sim uma história que apenas Vaynerchuk poderia contar, em seu estilo autêntico e único. As ferramentas dos storytellers. No primeiríssimo episódio de Vaynerchuk, ficou claro que ele tinha profundo conhecimento sobre o mundo dos vinhos, equiparado ao dos grandes conhecedores do setor. Enquanto ele agitava levemente um Vérité La Muse 2001, dizia: "O aroma é fantástico. É 85% Merlot e um pouquinho de Cabernet Franc, cerca de 13%. Um clássico estilo Pomerol. Quando sinto o aroma, ele me lembra um VCC, Vieux Chateau Serton. Não o coloco no topo, mas